Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Graças a Deus, a vida segue e nós recebemos da parte do Pai uma nova chance, uma nova oportunidade para juntos podermos refletir sobre uma porção da Sua Santa Palavra. Nós estamos por esses tempos falando sobre famílias em conflito, abordando diversos aspectos da vida cotidiana das famílias, abordando questões que demonstram que, apesar de todos nós sermos dependentes da família, podemos perceber que ela não recebe por parte de seus membros o devido cuidado que deveria ter cada um dos membros da família. Quando falamos em famílias em conflito, estamos falando de situações, de contradições que acontecem, que são promovidas pelos próprios membros da família. Não são situações de dificuldades que surgem na família vindas de fora. São conflitos, situações adversas que nascem no seio da família. E desta oportunidade nós vamos falar sobre esposas maltratadas. Esse assunto ele é tão vasto que nós separamos por parte a sua abordagem. Hoje vamos falar sobre esses aspectos que envolvem as esposas maltratadas na sua primeira parte. Nos sábados seguintes nós continuaremos enfocando alguns outros aspectos que envolvem essa lamentável situação que geram tantos conflitos dentro da família, que é o fato das esposas em cada lar, em cada família, não receber o devido respeito, a devida atenção por parte, particularmente, de seus próprios maridos. Nesta oportunidade falaremos sobre o assunto que estaremos compartilhando com os irmãos no momento da escola bíblica do próximo sábado, o dia 31 de maio de 2025. O nosso texto base, Gênesis, no capítulo 2 e o verso 18. Vamos ler com atenção. Convido você a pensar sobre o que está escrito aí. A decisão do céu, a decisão divina. E esta decisão foi pela constatação de uma realidade da vida do homem na forma como ele havia sido criado. E Deus declara assim: não é bom que o homem esteja só. Esta foi a constatação do Pai. E depois, na segunda parte do pequeno texto, tem a decisão do Senhor. Far-lhe-ei uma adjutora. E essa adjutora não seria uma adjutora qualquer, não seria uma personagem qualquer. Uma adjutora que
pudesse estar diante dele, que esteja como diante dele. Essa é a expressão do texto, nesta linguagem que estamos usando na edição Almeida, revista e corrigida. Então, seria uma adjutora, alguém que pudesse compartilhar com o homem a vida, e esta pessoa, esta adjutora, ela estaria diante do homem, ou seja, o homem dependeria dela, o homem estaria ligado a ela em todos os seus dias. Esta foi a decisão de Deus, e dessa decisão de Deus surgiu este elemento que faz parte do fundamento da família, a esposa, de tal maneira que ela passou a ter uma importância de relevância equivalente à relevância do homem. Sem o homem não há família, sem a mulher também não há família. Nenhum dos dois subsiste só. Quando diz não é bom que o homem esteja só, essa expressão alcança os dois lados, os dois seres, o macho e a fêmea. Ambos vivem de forma interdependentes, ou seja, um depende do outro. O bem-estar de um depende do bem-estar do outro. O sofrimento de um afeta e causa sofrimento no outro. O prazer de um alcança e contempla também o prazer do outro, e assim por diante. São estas as expressões que são para a gente compreender quando Deus diz uma adjutora que esteja diante dele, alguém que compartilhe completamente a vida e os seus sentimentos. O que interessa para um, interessa para o outro. O que desinteressa para um, também não interessa para o outro. Essa é a forma como Deus planejou a vida e a convivência entre um homem e uma mulher. É dessa maneira. E nós vamos, na introdução do nosso roteiro, referente a esse aspecto, com o nosso texto que evoca, que vem, que nos é passado através do nosso texto base, a gente vai dizer que em relação aos relacionamentos entre homens e mulheres, talvez nosso texto de ouro, este que nós acabamos de citar, seja o mais incompreendido de tudo o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Qual assunto? O relacionamento entre homem e mulher. Apontamos aí que talvez esse texto seja o mais incompreendido. Vamos voltar a ele? Convido você a reler o texto comigo e pensar cada uma das palavras que compõem esse texto e o que isso realmente significa. Veja que estas palavras, elas reproduzem o propósito de Deus, não somente de criar para o homem uma mulher, criar para o macho uma fêmea, mas as qualidades dessa fêmea, a importância dessa fêmea, o que ela representaria para esse macho, para o homem. E o texto, então, na proposta de relermos, diz: não é bom, disse Deus, que o homem esteja só. Vamos pensar assim: o que nós temos acompanhado
ao longo da história e dentro da convivência da nossa geração, quantos homens, quantos maridos, quantas mulheres, embora esteja cercada de pessoas, mas ela e ele estão vivendo só porque não sabe desfrutar da companhia daquela que está ao seu lado. Ignora a sua total dependência da pessoa com quem ele fez votos de viver a vida inteira junto. Não consegue perceber que a sua vida não vai bem, e não vai bem porque não está sendo bem compreendida, bem tratada, bem cuidada a pessoa que está ao seu lado. No caso do homem, a sua esposa. Foi isso que Deus verificou. O homem precisa de uma mulher. Precisa de alguém que lhe corresponda. Por isso ele decide: farei uma adjutora para ele, uma sua semelhante, que esteja diante dele. A vida dele vai depender dela. O bem-estar dele vai depender do bem-estar dela. Muito bem. Dizemos então na introdução que esse texto ele tem sido muito mal compreendido, talvez o mais incompreendido de todos os textos que a Bíblia traz especificamente sobre algum determinado ponto, algum determinado assunto referente à vida. E essa incompreensão atinge tantos aspectos genéricos dessa relação. Quer dizer, de um modo geral, os homens não têm sabido se relacionar com as mulheres. Ora, imaginam e tratam a mulher como sendo um objeto que ele pode fazer uso dele e depois descartar em qualquer lugar sem nenhum remorso, sem nenhum ressentimento ou coisa assim. De um modo geral, as mulheres não são tratadas como deveriam ser tratadas pelos homens. Então, é incompreendido de forma genérica, mas também é incompreendido nos aspectos específicos que envolvem os relacionamentos entre homem e mulher. Por exemplo, o marido e a sua esposa. A violência, a forma de tratar, os maus tratos dado à mulher de um modo geral, foi copiado, foi trazido para dentro dos lares. E maridos têm tratado com descuido a sua mulher, a sua esposa, aquela que está ao seu lado e que dá sentido à sua própria vida. A história tem demonstrado que a insensatez e a brutalidade contra mulheres têm sido praticadas por homens de todas as épocas e de todos os níveis sociais. Se você for verificar isso, for pesquisar isso, você vai encontrar exatamente essa realidade. Não há nação, não há povo, não há classe social no mundo, em todas as épocas, em que a mulher não tenha sido maltratada. E o desmando, por sua recorrente aplicação, se transformou em prática social regular, natural e até aceitável desde muito tempo e entre todos os povos. Aqui entra aquela tese da insistência, da recorrência. Qualquer coisa que for praticada ou qualquer palavra que for repetida reiteradamente, muitas vezes vira regra, vira procedimento normal. Maltratar a mulher tem sido a prática normal por parte dos homens, porque foi acontecendo ao longo do tempo, e de tal maneira a mulher não ser tratada com igualdade
ao trato que se dá aos homens. E, por favor, quando dizemos igualdade, a gente precisa entender o que compreende o termo igualdade. Igualdade significa ou se aplica no sentido da dignidade. Vamos resumir isso com uma palavra: dignidade. Qualquer atitude do macho que quebra, que afronta a dignidade da fêmea, deve ser considerada uma ação inaceitável. Qualquer ação. E isso, quando eu digo a gente, eu digo o ser humano. A parte do macho que compõe os seres humanos não deu atenção, perdeu a mão no trato com a mulher de quem ele tanto depende. O tratamento aviltado, indigno e desonroso contra esposas, de igual maneira, tornou-se regra do convívio entre homens e mulheres, a começar entre os povos nativos e também e principalmente entre os homens ditos civilizados. A gente diz os povos nativos porque entre os povos nativos a violência também acontece. A mulher tem tratamento, a mulher tem um papel, a mulher tem uma posição diferente da do homem no sentido de prestar uma assistência ao homem, prestar uma obediência ao homem, prestar uma subserviência ao homem de maneira completamente inadequada. Mas os homens também civilizados, e não os nativos, eles também têm práticas desaconselháveis, têm práticas que devem ser repudiadas em relação à mulher e particularmente aos maridos em relação à sua esposa. Quando Jesus foi indagado a respeito do divórcio, por exemplo, e é o nosso texto aí do capítulo 19 de Mateus e o verso 8, Jesus sendo indagado a respeito do divórcio, da permissão da separação que Moisés concedeu, reconheceu aos maridos o direito de repudiar a sua esposa. E na conversa entre Jesus e aqueles que lhe faziam perguntas, os seus interlocutores, ele nesse assunto vai dizer: Moisés lhes permitiu dar à mulher, permitiu ao homem dar à mulher carta de repúdio. Mas antes de dizer isso, ele dá um qualificativo ao fato, quando ele vai dizer: pela dureza do vosso coração. Talvez essa expressão de Jesus nos permite compreender com mais profundidade a razão por que tantas mulheres, por que tantas esposas são tão maltratadas dentro da sua própria casa. A dureza do coração do homem. E Jesus está aqui enfatizando a dureza do coração do macho, do homem, em relação ao tratamento que ele dá para a sua fêmea, para a sua esposa. Portanto, isso é assustador, isso deve nos assustar. E olhar para dentro de nós, a forma como cada um de nós temos tratado a nossa esposa. Temos tratado com dureza de coração ou temos tratado reconhecendo o papel de fundamental importância que ela exerce para o nosso bem, para o nosso equilíbrio? Dureza de coração torna o homem insensível, o marido insensível em relação à sua esposa. E quando pensamos nesta insensibilidade, isso abrange todos os aspectos da vida, dos mais elementares, dos mais simples, até os aspectos mais complexos
do relacionamento de um casal. Dureza de coração gera conflito na família, porque a dureza do coração do marido torna-o um bruto e maltrata a sua esposa. E nenhuma esposa maltratada vai gerar prazer na convivência com o seu marido na sua casa. É bom que a gente pense nisso. Na reflexão 1, vamos dizer que no propósito do Criador, quem seria a mulher, a fêmea, em relação ao homem, o macho? Nós estamos destacando aqui mulher, fêmea, homem, macho, porque é assim que a Bíblia trata. Talvez a palavra fêmea e a palavra macho pode evocar alguma ideia equivocada, um pouco estranha até para alguns de nós, mas é assim que a Bíblia trata. A Bíblia fala da mulher com essas duas palavras e fala em relação ao homem com essas duas palavras também. Ou é o homem, que é o macho, ou é a mulher, que é a fêmea. Importante destacar, para a gente poder não se esquecer, que o conceito de masculino e feminino não está na criação. Masculino e feminino são termos relativamente recentes e ele se aplica a coisas, não da vida. Animal tem macho e fêmea. Ok? No caso do ser humano, o homem e a mulher. Ok? Então, no propósito do Criador, quais seriam os papéis? Qual era o propósito de Deus para esses dois na sua convivência? Que papéis a mulher teria no seu relacionamento com o seu marido? Qual a sua importância para o homem? A importância da mulher aos olhos do Criador? E para a gente pensar e ter uma resposta a essa pergunta, qual a importância da mulher para o homem aos olhos do Criador? A gente propõe que o nosso olhar se volte para todos os animais criados. E quando a gente vai pensar sobre todos os animais criados, a gente vê que cada macho na criação recebeu sua fêmea. Cada macho na criação recebeu a sua fêmea. E a nossa abordagem aqui, nós estamos lá no início, lá no momento da criação, falando sobre o homem e sobre a mulher, os papéis de cada um dentro da composição da vida e seus relacionamentos. Mas então, na criação, Deus criou os animais macho e fêmea. É isso. E quando a gente olha para a criação, a gente vê que cada macho recebeu sua fêmea que lhe correspondeu. E essa fêmea que lhes correspondeu, no caso de cada animal macho, também Deus deu ao homem uma fêmea que lhe correspondeu como homem. E esses animais, até hoje, eles receberam a sua fêmea lá na criação. E até hoje eles vivem, nós até abordamos aqui um termo, felizes com o que receberam. E nenhum dos machos maltrata a sua fêmea. Eu gostaria que você pensasse nisso. Todos os animais existem aos casais, pares, macho e fêmea. E eles existem até hoje, macho e fêmea. Não tem uma terceira opção. E cada macho se satisfaz com a sua fêmea. E cada fêmea se satisfaz com o seu macho, o seu correspondente. Os animais não buscam alternativa na criação. O macho de uma espécie não busca fêmea de outra espécie ou outra fêmea na sua própria espécie. Então, cada fêmea, cada macho tem o seu papel
E eles assim sobrevivem. Muito bem, mas diante dessa realidade, então cabe a gente perguntar por que o homem maltrata, subjuga e fere sua fêmea. Os animais não ferem as suas fêmeas. Os animais machos não ferem as suas fêmeas, as fêmeas da sua espécie. Eles não ferem. Teria uma pergunta então para a gente fazer: teria o Criador errado na forma como criou a mulher ou nos papéis a ela destinados em relação à sua convivência com o homem? Será que Deus errou ao criar a mulher? Ao criar a fêmea do homem? Talvez cabe uma reflexão para nós. Deus assim relata Gênesis capítulo 2, versos 22 e 23. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Esta manifestação de Adão, ela nos possibilita uma série de leituras. Mas a suma disso é que Adão olhou para Eva, a mulher que lhe foi oferecida, que lhe foi apresentada, e ele se sentiu satisfeito com o que ele recebeu. Ele se alegrou com a mulher que estava no seu lado. Ele se alegrou. Portanto, não nos parece, a palavra, aliás, ela deixa bastante certeza, a fêmea do homem foi completamente correspondente, criada de maneira totalmente correspondendo a o que o homem, como macho, necessitava. Assim como todas as fêmeas criadas, e cujo macho recebeu-a de maneira correspondente, quer dizer, de maneira que elas satisfazem tudo que esses machos precisam, a fêmea do homem também. Se os animais não maltratam as suas fêmeas, por que o homem maltrata a sua? É de se perguntar. E na sequência 1, nos reportando aí a reflexão 1 que nós acabamos de fazer, percebe-se, nós dizemos com muita clareza, que o Criador formou as fêmeas para todos os machos de forma perfeita. E todos os seres mostram que entenderam isso. A fêmea do homem não foi diferente. Ela atendia exatamente todas as demandas do homem, tanto que Adão vibrou ao vê-la. Esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada varoa, ela será chamada mulher, ela será chamada fêmea, portanto, do varão, do homem, do macho, ela foi tomada. Ao que parece, com o tempo, o homem se esqueceu do que sua fêmea lhe representa. Mas na origem, na criação, o encontro gerou, o encontro do macho, homem, com sua fêmea, mulher, gerou um status de satisfação muito elevado. Mas ao que parece, os homens se esqueceram de que a mulher é a única da sua espécie que propicia ao próprio homem tudo o que ele precisa para a sua sobrevivência, e a sua sobrevivência bem, vivendo bem ajustado. E essa incompreensão, esse esquecimento do homem em relação às reações iniciais da espécie humana, do macho da espécie humana, isso custou à mulher o desprezo por parte do homem, que a retirou do centro dos seus interesses e a colocou à margem, desrespeitando-a. Desde muito tempo, a mulher tem sido desrespeitada. Vamos ver um relato, Gênesis,
capítulo 4, os versos 19 ao 24. Olha que relato frustrante nós temos aqui. Que relato feio. Que relato indecente mesmo. E o texto vai nos dar as seguintes informações. Fala de um tal Lameque, um homem. E Lameque tomou para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. Um homem que casou-se com 2 mulheres. Um homem que tomou para si uma esposa e depois tomou outra mulher como esposa também. Vamos pensar aqui. Aqui nasce a afronta, ou a atitude afrontosa, agressiva, desrespeitosa do homem contra a mulher. Por quê? Uma segunda mulher. Tendo em vista que ele já havia tomado uma esposa. Cada homem tem a sua esposa. Porque nenhum homem quer dividir a sua esposa com outro homem. Ora, é muito fácil de entender isso. Se o homem não quer que a sua esposa tenha um segundo homem concorrendo com ele no relacionamento com a sua esposa, como é que ele admite que ele vai ter uma segunda esposa concorrendo com a sua primeira esposa, sendo ele o marido de ambas? Lameque, desrespeitosamente, afrontou a sua esposa e tomou uma segunda esposa para ele. E depois no verso 20 vai dizer que Ada teve um filho chamado Jabal. E depois um outro filho chamado Jubal. E eles tinham funções específicas. E Zilá, a sua segunda esposa, também lhe deu um filho que recebeu o nome de Tubal-Caim. E depois lhe nasceu uma filha, Naamá. Agora veja o verso 23. Olha a postura desse homem machão. Eu não sei se esse poema, os historiadores apontam isso aqui como um poema citado por Lameque, mas eu não sei se ele disse isso para impressionar as suas mulheres ou para incutir nelas um sentido de subserviência a ele, de respeito total aos gostos dele, para impor uma certa autoridade autoritária sobre as suas mulheres. Mas o fato é que ele disse lá no verso 23, e disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: mulheres, ouçam a minha voz, escutem o que eu vou dizer para vocês, porque eu matei um homem por me ferir e um outro jovem por me pisar. O que será ele estava querendo dizer isso, com isso para as mulheres? E ele chama as mulheres à atenção. A impressão que se dá, formando aqui o ambiente mental do lugar e da forma como tudo aconteceu, a impressão que se dá é que ele chegou para as mulheres, se levantou, colocou ela sentada e disse: ouça aqui, o negócio é esse. Eu já matei um homem. E eu já matei um outro homem também, mais jovem. Então, preste atenção. Não brinque comigo. E não duvidem do que eu sou capaz de fazer. Coisas mais ou menos assim. E eu convido você a pensar: não tem sido isso que nós temos encontrado no seio da nossa sociedade até hoje? Homens machões que agridem, que avançam, que se lançam contra a mulher de quem ele depende e se lança como um animal feroz contra alguém que pudesse lhe representar algum tipo de perigo, ou sobre quem ele pode lançar todas as suas mágoas e raiva e ódio. Não é? Para a gente pensar.
Na reflexão 2, vamos dizer que a expressão uma ajudadora idônea, vamos voltar lá para a criação. Uma ajudadora idônea, que é uma frase bem conhecida de todos nós, essa frase aqui, uma ajudadora idônea, é bem conhecida nossa, e que ela define a relação que deveria haver entre o marido e com sua esposa. E essa expressão, uma ajudadora idônea, vem de uma frase do hebraico que diz Ezer kenegdo. É uma expressão, e eu vou explicar. Ezer significa ajudadora ou socorro, e kenegdo pode ser traduzido como correspondente ou oposta. Juntas, essas palavras formam uma ideia rica e profunda. A mulher é uma parceira, correspondente, mas oposta, não contrária. Correspondente, mas oposta, significa assim, ela equivale, é uma parceria de uma pessoa que equivale ao homem, mas é oposta no sentido de ela dá exatamente o sentido para a vida. Ela não é alguém que está ao lado do homem, ela aquela que está diante do homem. Isso significa que a mulher veio para complementar o homem, equilibrando suas diferenças e desafiando-o para o seu crescimento e maturidade. E um detalhe interessante, essa expressão aqui, que a mulher é Ezer, que significa ajudadora ou socorro, é a mesma expressão também, essa mesma expressão é usada em relação a Deus, ao declarar que Deus é o nosso socorro, o nosso ajudador. E podemos dizer assim, Deus é o nosso Ezer kenegdo, mas mais especificamente, Deus é o nosso Ezer, o nosso socorro, como está lá no Salmo, por exemplo, na poesia do Salmo 46, o verso 1 desse Salmo vai dizer, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Veja, essa expressão do salmista, ao dizer isso sobre Deus, a mulher dada à mulher, Deus deu à mulher a mesma expressão. Ela é o refúgio do homem, ela é a fortaleza do homem. O homem só é forte por causa da mulher. O homem só se mantém porque ele tem um refúgio, que é a sua esposa. O homem só vence porque ele tem alguém que lhe age em socorro seu. Muito bonito isso. E vale a pena a gente pensar sobre isso e refletir a importância da mulher. A mulher é tão importante para o homem quanto Deus é importante para a espécie humana. A mulher é o socorro para o homem, Deus é o socorro para a espécie humana. A mulher é ajudadora do homem, Deus é o ajudador, Ele é o meu ajudador, outro poeta vai dizer em outro momento, do marido e da esposa. A mulher é o socorro do homem, Deus é o socorro do casal. Não é? Isso é muito bonito, e olha só que harmonia, que perfeição. Não é? É isso que deveria prevalecer no relacionamento entre homem e mulher, marido e esposa. Mas a gente tem encontrado alguma dificuldade para os homens, para os maridos compreenderem isso em relação à importância da sua esposa. Na sequência 2, para irmos para a finalização, podemos imaginar, dizemos aí, quanto o universo que povoa a mente do marido em relação à esposa poderia ser tão diferente se seus olhos pudessem ver a mulher e assimilar a mesma sensação que invadiu a mente de Adão ao ver diante de si a sua ajudadora correspondente, que era oposta a ele. Mesmo com os danos do pecado que veio ao mundo depois daquela experiência de Adão, a vida seria muito diferente e para melhor. A gente traz aqui para a gente refletir Malaquias, no capítulo 2, versos 14, 15 e 16. Deus confronta os homens de Judá, dizendo: vocês têm dito, por quê? Porque o Senhor tem agido assim para conosco.
E o Senhor responde: porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. Isso não é só poético. Isso é lindo por ser real, por ser verdadeiro. E não tinha motivo para isso, porque Deus fez os dois como sendo eles um só. A expressão sobejando-lhe espírito é isso, é os dois, mas como se fosse um só. E por que somente um? Porque ele buscava uma semente de piedosos, quer dizer, homem e mulher, totalmente envolvidos com Deus, pelo sentimento daquilo que Deus lhes fez e lhes deu. Seria então uma convivência amistosa, agradável, perfeita. E aí então uma recomendação: portanto, guardai-vos em vosso ânimo, em vosso espírito, e ninguém seja desleal com a mulher da sua mocidade. Quantos maridos desleais? Como é você? Você tem agido com lealdade em relação à sua esposa? Para a gente fechar, na reflexão 3, dizemos: os impulsos contra a esposa surgiram na história com Lameque, como já falamos acima, um pouco antes. Ele inaugura a prática do desrespeito contra a mulher ao assumir uma segunda esposa. Essa atitude de domínio é a raiz de todo maltrato. O homem deixou o seu poço, deixou a sua fonte, deixou a sua cisterna de abastecimento que ele tem dentro da sua casa, a sua esposa, a sua adjutora, a sua Ezer Kenegdor, a sua oposta, que está diante dele, que lhe dá tudo o que ele precisa, e entrou pelo caminho dos maltratos, e assim ele tem feito. O homem, o marido, tem utilizado desse papel desde tempos imemoriais até os nossos dias. Maridos que maltratam suas esposas. Maltratar a mulher não é um simples engano do homem, é pura maldade provocada pelo pecado. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus nos faça compreender e aplicar na nossa vida a sua santa palavra, porque assim nós teremos a nossa vida totalmente regulada, abençoada e feliz da forma como o Senhor nos criou. Ele nos abençoe. Amém. Muito obrigado pela sua companhia durante a reprodução deste vídeo. Aproveitamos a oportunidade para convidar você e toda a sua família para cultuar a Deus conosco, no próximo sábado, às 9 horas da manhã, na Rua Torino, número 113, Parque São Bernardo 2, sede da Igreja Adventista Boa Semente, que fica na cidade de Fernandópolis, estado de São Paulo. Até breve!